Olá, eu sou Dani Lantz, artista brasileiro, representado pela Galeria Estação. Eu estou aqui em Nova York, no programa de residência artística da RU, Residency Limited, e estou aqui no meu ateliê em Dumbo, no Brooklyn. Bom, esse programa de residência ele tem 2 meses, eu estou aqui desde o início de maio, trabalhando no ateliê. E essa cidade é uma cidade muito complexa, né? Ela é muito diversa. Ela é uma cidade que tem um tempo muito rápido, né? E tem seus nichos, tem muita diversidade nessa cidade, né? Então você tem diferentes bairros, você tem diferentes realidades. E eu fiz algumas caminhadas, tive algumas experiências em museus, né? Me relacionando com as pessoas daqui. E isso, de uma forma ou de outra, entrou dentro da prática do ateliê, porque eu trabalhei durante muitas horas no ateliê. E trabalhando com várias pinturas simultaneamente, permitindo que essa vivência com a cidade entrasse direta ou indiretamente no trabalho. Não necessariamente eu tenho uma relação direta de narrativa, né, com o que eu estou vivendo em Nova York, mas tenho começado a perceber que a vivência aqui influencia o processo, né? Mesmo que seja até uma espécie de confronto com essa velocidade, com a velocidade da pintura, com a velocidade do meu processo de pintura, que é mais lento, né? Que leva muitas camadas de entendimento, muitas camadas de tinta. Então, a minha relação com a cidade, ela não necessariamente existe uma relação direta entre esse tempo rápido e o tempo da pintura, mas existem confrontos, relações, atritos com o que eu tenho vivido aqui. Um outro aspecto que eu acho que é muito rico, tem sido muito rico na residência, é o fato de eu me sentir um estrangeiro aqui, né? De eu estar num lugar diferente, longe de casa, numa cultura diferente, longe dos meus objetos, da minha casa, da minha família, dos amigos, das coisas que são reconhecíveis, né? E isso acaba gerando uma experiência muito rica, muito interessante de distanciamento, mas ao mesmo tempo foi me gerando um certo desconforto, né? E eu, ao lidar com esse desconforto, fui tendo que criar e fui sentindo a necessidade de criar nas próprias pinturas uma sensação de familiaridade, de interioridade. E isso foi me interessando ao longo da residência, de também entender que nos próprios trabalhos eu poderia confrontar uma cidade como Nova York, que ainda mais nessa época de verão, nessa época do ano, está muito para fora, as pessoas estão muito na rua, tem muito turismo, tem muitas coisas para se fazer, né? Tem muitos clubes de música, tem as praças, tem toda uma vida exterior, e eu aqui dentro do ateliê procurando construir essa superfície, acontecimentos na superfície e uma certa sensação de interioridade em vários sentidos, né? Não só no sentido do tema. Então, alguns temas de interiores espaciais, mesmo espaços interiores apareceram, mas também uma certa sensação de interioridade, de olhar para dentro, de olhar para os espaços interiores, e mesmo os espaços interiores aqui, né? A diferença entre você chegar dentro de uma casa e de você ver que pessoas moram nessa cidade em que você é um estrangeiro e que elas têm um espaço que é tão diferente para você, elas têm como um espaço familiar. E isso foi me interessando, assim, de trabalhar nas pinturas. A música tem uma relação, talvez indireta, com o meu trabalho,
mas muitas vezes é algo muito importante, assim, tanto para minha produção, né, no meu dia a dia, né? Eu ouço muita música, quanto até para um entendimento de uma forma de se viver, né? Que eu acho que o samba especificamente, que talvez seja o, a coisa que eu mais tenho contato como, né, como músico, o samba não é somente um gênero, né? Ele passa por uma cultura, por uma história, por toda uma relação histórica entre culturas, influências africanas, né? E uma mistura entre a influência, inclusive europeia, na cultura brasileira, né? E isso, tanto em aspectos mais abertos, como a música sendo uma linguagem abstrata, quanto até nos próprios temas das músicas e na forma como eu me relaciono com cada música, com cada samba. Isso também vai entrando nos trabalhos de uma forma ou de outra, né? Aqui em Nova York eu cheguei a fazer um trabalho que traz algumas, como se fossem as unidades rítmicas de uma clave de tamborim, representadas assim, e no final você tem uma espécie de uma imagem de um som, de uma imagem de um ritmo, né? E aqui também foi muito interessante começar a perceber as relações entre o jazz e o samba, né? Que são muito similares, né? E como eu, como um brasileiro que tenho mais contato com samba, posso entender isso dentro de um trabalho de pintura, né? Que tem muito a ver com coisas que estão dentro desses dois gêneros, né? O improviso, por exemplo, uma certa noção de reunião, né? De você reunir pessoas em volta de uma mesa ou numa festa e você fazer uma coisa naquele momento, falar sobre a vida diária, né, que você tem através da música. E isso está dentro do meu trabalho de um jeito ou de outro, né? Então, nesse trabalho aqui, eu anotei assim livremente, né, um ritmo de tamborim, então é mais ou menos assim, pá 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 pá, onde tem essas marcas assim, né, que são diferentes das outras, é o começo do ritmo, e isso também cria uma espécie de ritmo interno, né, dos pontos. E é uma espécie de uma partitura, né? Eu gosto dessa ideia de uma pintura ser uma partitura de um som, de um ritmo, de uma música, né? E você vê um som, né? Você tem essa coisa entre lugares, entre a visão e o som. É uma relação mais direta, né? Entre a pintura e a música.